Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. E o Elcio com a tosse dele, é só começar o friozinho, deu um ventinho, o Elcio começa com a tossinha dele, é normal, né? Mas vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus, bendizer a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, porque cuidou do nosso sono, zelou por nós, estamos aqui, fomos cuidados enquanto nós dormíamos, né? Falou, abençoa a nossa família. Consagramos nossa família na Tua presença, consagramos tudo, trabalho, tudo que temos, tudo que somos, nós Te damos graça. Hoje eu levantei cedinho, fui lá fora e falei assim, Pai, obrigado por esse dia, novo dia, que seja um dia de bênção, de paz, de amor, e é isso. Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, Senhor. Amém, amém. Graças nós te damos por mais um dia, mais uma vez, estamos aqui na presença de Deus, juntos para orarmos, proclamar a palavra do Senhor na nossa vida, na minha vida, na sua vida, você que está assistindo, você que está conosco na live, que vai entrar daqui a pouco, que vai ver outro dia, não importa. O importante é que a palavra do Senhor, a palavra de Deus e o Evangelho seja disseminado a todas as pessoas, né? A gente está aqui cumprindo em nome de Jesus aquilo que o Senhor Jesus pediu para nós, né? E também como um momento de oração que a gente faz, Dona Ana, bom dia, Ana, paz. bom dia, com alegria. Como um momento de oração que a gente tem junto com as pessoas, né? Nesse momento a gente quer orar junto com a família da Dona Ana, todos que vão entrar na live daqui a pouco, vai chegando gente, a Edna, vai chegando a pastora Alice, vai chegando as pessoas que estão acostumadas e outros que falam, eu vejo a live, mas eu não entro, mas eu vejo depois. Não tem problema. Ótimo, né? Não tem problema. Esse é o objetivo, né? Nós não temos o objetivo de ter milhares de seguidores, de ficar, e hoje eu tive 20, a gente nem olha isso. Nós nunca nem olhamos. Não, a gente não presta atenção nisso, não importa quantas pessoas. Jesus atravessou o mar para um. Verdade. A gente pode pregar para um. Na rua, na igreja, no núcleo, nos passeios, nas viagens, todos os dias, para um, não importa. Não importa, o importante Amém? É ministrar a palavra, levar o evangelho a todas as criaturas. A Célia vai orar, primeiro fazer oração e depois nós vamos falar Pai da palavra Santo, do Pai Senhor. amado, Pai querido, Aleluia. nós entramos na Tua presença, Graças Pai. damos, Pai. Em primeiro lugar, para dizer o quanto nós Te amamos, quanto nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Louvado seja, Pai querido, nós queremos nesse momento que o Senhor possa nos usar como instrumento para que a Tua palavra seja proclamada, Senhor. E que ela entre nos corações e ela possa fazer, Senhor, mudança, trazer mudança de vida para aqueles que estão ouvindo, Pai. Que ela caia como uma semente e que possa dar frutos. Nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos. Amém, aleluia, amém, Senhor, Aleluia, amém. Então a palavra do Senhor vem dizer assim, Gostaria de falar como que hoje a palavra foi dada, né? Hoje, a hora que eu acordei, a Célia já tinha levantado, já estava na rua, lá limpando a porta. na rua. Eu senti no meu coração assim, o reino de Deus é como? Só isso. Falei, eu vou saber, nunca fui lá. Mas aí eu falei, não, é que vários lugares, na minha cabeça, vários lugares Jesus falou para os apóstolos como que seria o reino dos céus, e ele fez 7 parábolas descrevendo como seria o reino do céu. E como ele tinha uma mania de falar em parábolas para que as pessoas entendessem, aí ele fez essas parábolas. Eu vou ler ou uma ou duas, vamos ver, e a gente vai falar das outras. Então ele falou assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas Tem moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar, lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver estejais vós também. A gente tem um louvor. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então ele está a vida inteira ensinando. Daí Tomé vem e fala assim: Senhor, eu não sei para onde, como é que eu vou saber onde que é o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós podemos saber o caminho? Tomé responde. Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, que já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Então vou parar aqui nessa palavra. Lindo, né? Vejam, comparando o reino de Deus, ensinando o caminho para que eles não ficassem tristes com a partida de Jesus, porque no momento que Jesus morreu, eles pensaram que Jesus tinha morrido e acabou tudo. Pedro voltou a pescar de novo e ainda levou alguns com ele. Sabe aquela tristeza, você anda, e agora? E agora? E aí Jesus voltou, esteve com eles, ensinou várias coisas para eles importantíssimas, as derradeiras instruções para eles. E aqui é mais uma dessas, né? Eu vi Jesus. Como você viu? Eu vi, falei com ele, mas como? Vi, ele morreu. Tomé falou: só acredito se eu pôr o dedo na chaga lá, enfiar o dedo nos buraquinhos que eu vi. Jesus apareceu para ele e falou: Tomé, vem cá. Tomé viu ele. Põe o dedo. Gente, e aí, o que acontece? Durante a estada de Jesus, que eu falo que era uma faculdade que eles andavam com Jesus, ele falou vários lugares de como é o reino de Deus. Então ele comparou o reino de Deus com um grande banquete de casamento. Lembra dessa passagem? Jesus comparou o reino de Deus com um tesouro escondido. Em terceiro lugar, como uma pérola preciosa. Em quarto lugar, um grão de mostarda, que é um dos grãozinhos menores que existe no mundo e torna uma árvore frondosa, majestosa. E com fermento, você põe um pouquinho de fermento, a massa faz uma levedura, né? E fica grande, cresce. Só a minha que não fica, gente. E depois, irmãos, ele compara o reino do céu é como aquela pessoa que plantou uma vinha. Ele plantou uma árvore no meio da vinha, uma figueira. Pensou? E por último, esse que eu li: a casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Tem uma musiquinha aqui. Essa música é assim, quer ver, ó. Assim, ó. Não se turbe o vosso coração, crer em Deus e que também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for, eu vos prepararei. Vos levarei para mim mesmo, aonde eu estiver. Não, esse aí já é outro mesmo. É mesmo? Nós não somos muito... Tem muito esse dom, não, irmão de louvor, mas a gente bem que tenta, né? Não importa, né? Então, irmãos, ele faz essa comparação. E também, essa comparação que ele faz, ele vai falar que não é muito fácil entrar no reino do céu. Para entrarmos no reino do céu, nós temos que ter renúncia. E a renúncia é difícil, né, Essa irmãos? renúncia, irmãos, A renúncia é difícil. é difícil.
O homem plantou uma figueira dentro, lá, na esperança de, no tempo dela, de dar figos, ele chegava lá e ela desse frutos. E ele falou, é agora, eu vou. Já tinha passado algum tempo, uns anos, nada de figo, nada de fruto. No outro ano ele voltou da mesma forma. Também não deu frutos. Ela foi plantada lá por ele, plantada. O Senhor também nos plantou. No terceiro ano ele foi de novo e ela não deu nenhum fruto. Ele falou, mas como assim? Corta. Chamou o vinhocultor, corta. Mas Por que ela não deu fruto? O homem falou, não sei, eu entendo de uva. De figo eu não entendo. Corta. Corta, não presta para nada. Está desperdiçando a terra. Tirando a vitamina da terra ainda e não dá fruto. E o vinhocultor ou viticultor, depende como que você quiser chamar. Ele falou, Senhor, dá mais uma chance. Deixa eu cavar raiz. Colocar um adubinho, né, limpar. Às vezes tem um fungo, um bichinho que está comendo a raiz dela. Dá uma oportunidade. Esse viticultor, cuidou dessa árvore, preparou essa árvore com carinho, limpou as raízes, cavucou, jogou um adubo para que ela... Assim somos nós, né? A árvore, ela é uma árvore, ela não tem vontade própria. Se você tirar ela da terra, ela morre. Mas nós temos vontade própria. Nós temos o fôlego soprado nas narinas pelo próprio Deus. Isso é muito bonito. Nós temos o DNA de Deus soprado dentro de nós. Então nós temos vontade. É só a gente querer e buscar o seu lugar. Nós temos que aprender que nós temos um lugar. Isso daí eu canso de falar. Todo mundo tem o seu lugar. Não importa o qual. Aí eu sou borracheiro. Faça o melhor. Ache o seu lugar. Não esqueça que todos os dons de trabalho também são dados por Deus. E a gente não vai falar só de dom espiritual que está na Bíblia. Eu amo ser eletricista desde criança. Eu gosto. Desde criança. Quando eu era criança eu já queimava o rádio dos outros. Já explodia tudo. A gente tem que fazer teste para ver como que funciona. Eu sempre abri as coisas para ver como que funciona. Sempre abri. E aí, a gente tem que esmiuçar as coisas para a gente ganhar o reino do céu. No caso aqui, esmiuçar a palavra, esmiuçar a bondade, né? Tem gente que só vê dificuldade. Não, esse tal negócio de igreja é chato demais. É ruim demais. E as coisas não é desse jeito que funcionam. Ele só pede para a gente deixar as barbaridades do mundo. Nunca nós fomos impedidos de viver uma vida boa, saudável e feliz. Não é? Já pediu, Sérgio? Não? Não. Não pede. Não pede para a gente deixar de viajar, para a gente deixar de passear. Nunca pediu. Se a pessoa deixa, é porque ele quer. Deus está sempre nos abençoando, né? E Ele abençoa, e Ele anda conosco, aonde quer que a gente vai, Ele está junto. Nos momentos de dificuldade, de tristeza, irmãos, é um momento que a gente sente a presença Edna, do Senhor. bom dia, Edna, paz. bom dia. No momento, você já viu que no momento que a gente está passando por dificuldade, que ninguém pode te ajudar, mas Ele vem em nosso auxílio, nos trazendo força, Ouça, né? uma coisa que eu vi aqui na minha mente agora. Quando a pessoa ele vive na presença de Deus, ele tenta, ele quer. A gente está procurando o nosso espaço, o nosso lugar. Com carinho, com amor, com dificuldade, não importa a maneira. Cada uma de sua forma, mas está buscando. Nós estamos buscando. Quando você vai passar por uma tribulação, uma dificuldade, uma morte, uma doença, uma situação que ninguém pode dar jeito, você tem um Deus todo-poderoso do seu lado que te ajuda. Mas quando você não tem,
Satanás coloca uma corda no seu pescoço e faz você se enforcar, se matar, tomar veneno, pular de uma ponte. Quantas pessoas a gente vê chegar nesses extremos? Porque não tem a Eu não presença. presto para nada, eu sou um inútil, eu isso e aquilo, é melhor morrer, e vai e se mata. Quantas pessoas? A gente cansa de repreender espírito de suicídio. Cansa. E vamos repreender hoje. E vamos continuar repreendendo. Nós temos uma pessoa que está nessa situação. Irmãos, eu acho assim, ó, Busca o reino, né, Sérgio? todos nós temos um buraco dentro de nós, um vazio. Sabe o que é? É o tamanho da presença de Deus. Você já viu que enquanto você não encontra Deus, não sei você, eu, pelo menos comigo, era assim. Enquanto você não tem aquele encontro verdadeiro com Deus, enquanto você não tem aquele encontro mesmo, sabe, de falar, agora eu sei o que preencheu esse vazio. Você tem um buraco dentro de você que se chama solidão, que se chama... Vazio. É um vazio, sabe? E aquele vazio, quem preenche é Deus. Só Deus consegue preencher todo aquele vazio. Sabe quando você anda em busca de algo, que você vai através de droga, de álcool, de prostituição, de bebedeiras, de farras, de bailes, de... A palavra Isso tem daí vários é um lugares que fala vazio sobre isso. existencial, que você só preenche. Eu vou te falar isso e falo com toda a segurança que eu tenho. Só preenche com a presença desse Deus Todo-Poderoso. Você pode ir pro baile que for, você pode beber a bebida que for, usar a droga que for. A solidão, o vazio vai estar lá. Continua lá. Mas o dia que você tem um encontro com Deus verdadeiro, Ele preenche toda essa lacuna. E você se torna uma nova pessoa, mas tão grata, tão feliz, o que você tem vontade de gritar para o mundo inteiro. Eu encontrei a alegria, eu encontrei a paz, eu encontrei o amor, mesmo passando por dificuldade, irmãos. Quando eu tive um encontro com Deus, eu continuei com as mesmas guerras, com as batalhas, com tudo acontecendo na minha vida normal, porque é normal que acontece na vida de todo mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por tudo isso, mas sempre a presença dele estava comigo, e é o que me fortalece, o que me traz saúde, né? Hoje eu acordei cansada, irmãos. Então eu falei assim pro Senhor, Pai, o Senhor viu como que eu tô cansada? Parece que eu nem dormi. Eu falei, Pai, renova minhas forças. Sabe assim, eu acordo falando com ele, falo, Pai, hoje eu tô cansadíssima. Nossa, irmãos. Aí eu falei, mas renova. Você acredita que já deu um vigor em mim, meninas? Amém. Mas eu falei assim, ó, é a presença, é o amor dele. Não vamos esquecer que nós somos o quê? Tesouro escondido, grão de mostarda, fermento, Ai, Deus. pérola preciosa. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Nós somos, Deus fala, você é. Tudo a gente pode, cada um da sua maneira. Cada um doa o seu coração da maneira que pode, mas faz o melhor. Isso daí é uma coisa pessoal. Isso é uma coisa muito pessoal. Uns acham que tem que ficar de joelho 30 horas por dia. O outro acha que não tem necessidade, que basta ele ficar trabalhando e orando, louvando. O outro acha que ele contempla a natureza. Ter encontro com Deus é da tua forma. Não importa, não existe maneira. E ontem no núcleo eu preguei um pouco sobre essas coisas. Não deixa se enganar por pessoas que falsos profetas, que diz que para que nós não sejamos mais meninos inconscientes, inconstantes, levados pelo vento de doutrina, por engano de homens com astúcia, e que nos enganam fraudulosamente. Então,
Quem é fulano para falar do jeito que eu tenho que viver, do jeito que eu tenho que agir? Principalmente se você não conhecer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece. A palavra linda de Deus vai falar assim, que quando Daniel se propôs no seu pensamento a orar e a jejuar, o anjo disse para ele assim, quando você começou, Deus já mandou eu vir, só que eu fui resistido por um demônio. E Daniel continuou. E ele ficou 21 Ele não dias desistiu. sem comer, fazendo jejum. Um dia, 2, 3, o anjo não veio, 4, o anjo não falou, Deus não, Porque estava Deus não tendo falou uma com guerra ele. entre anjo e demônio. E o demônio lutando com o anjo, para o anjo não vir até Trazer a ele. Mas bênção Miguel de veio e ajudou. E ele veio e falou, Trazer a eu bênção. vim para te explicar, Ai, que lindo. para te ensinar. Então, às vezes, a batalha está acontecendo aqui ao nosso derredor. Existe uma guerra onde que a gente não vê. Está acontecendo agora, está sendo travada nesse momento. Mas Deus coloca os anjos ao nosso Mas redor. ele coloca e ele nos ajuda. E o vem. inimigo que está ao derredor, olha só, irmãos, olha que incrível. O Senhor coloca os anjos acampados ao nosso redor, para que o inimigo que está ao derredor não chegue até nós. Amém. E como que o inimigo chega até nós? Quando tem brechas. E o que são brechas? São pecados que a gente comete, sabe assim, com consciência, sabe? Eu tenho consciência que aquilo é pecado e eu continuo pecando. Amém. Aí o inimigo que está ao derredor vê uma brecha, irmãos. E ele vem e entra pelaquela brecha do pecado, Irmãos, da prostituição, da idolatria, a tentação vem em todos os momentos. Né? A nossa consciência que vai acusar o que é certo e o que é errado. Aí às vezes a pessoa fala assim, ai, eu oro tanto, mas Deus não ouve minha oração. Não é que Deus não ouve a tua oração. A gente Já viu aquele ver, ditado? Quanto mais eu rezo, mais... A gente tem que ver onde as brechas estão abertas. Existe um ditado que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Minha avó falava isso. A avó falava. Minha vovó falava isso. Mas não é assim, não é assim. Então vamos orar pelos enfermos? Vamos orar pelas pessoas já... A gente queria essa mensagem de hoje, é para a gente Maria pensar Flávia, como né? que é o reino do céu, né? Pela Maria Flávia. Nós temos os pedidos aqui. Ansiedade, Deus, oramos por ansiedade, síndrome do pânico, borderline, pelas pessoas que estão com depressão, as que estão presas nos vícios das drogas, do álcool, da prostituição. Irmãos, quantas pessoas estão presas no vício da prostituição e não conseguem sair sozinhas. Mas nós temos um Deus que nos auxilia, né? Nos ajuda. Eu sei que tem muitas pessoas que estão presas nos vícios da prostituição por causa do celular, né? O celular, ele traz coisas assim, a pessoa abre o celular, daí a pouco ela tá vendo aquelas coisas e ela não tem a força de desligar e parar naquele momento, ela continua olhando aquilo lá e aquilo lá vai se tornando um vício. Como uma televisão, você tem o controle, o celular também você tem. A gente tem o controle de tudo. Não é? Eu falo assim, e Deus, só Deus para dar força. E se realmente a pessoa quer sair do vício, Deus dá força, né? Eu estava orando hoje pro Senhor, eu falei, Senhor, deixa eu queria tomar menos café, me ajuda, né? Nessa entrega. Eu queria parar de tomar tanto café. Eu sei que está me fazendo mal, irmãos, né? Mas eu falei assim, eu tomo demais. Então eu falei assim, Senhor, me ajuda, eu preciso. Eu não tenho força. Quando eu vejo, eu tô lá na garrafa, gente. Então é um vício, isso é vício. É vício. Por quê? Porque eu tomo sem querer tomar. Eu sinto vontade, toda hora eu quero estar lá tomando café. Isso é vício. E quem pode me libertar desse vício? Só Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Ele vai me ajudar nessa parte. Eu creio.
Amém. Então, irmãos, olha, eu quero entregar a todos os irmãos que estão passando por uns vícios, pelas ansiedades, depressão. Oh, Deus. Nós oramos pelo Fabiano, pelo Antônio, pelo Roberto, Samuel, Lúcio, Fátima, Onair, Zilda, Hermes, Lucinéia, Elcimar, Nice, Elaine, Clemência, Omar, Vitória, Gabriele, Renato, Rafaela, Davi, Karina, Joaquim, Adriana, Fábio, Edna, Mauro, Clemência, Raquel, Ronaldo, Fátima, Cláudio, José Roberto, Maria Rita, Davi, Tatiane, Jaqueline, Diego, Haroldo, Celina, Samuel. O Samuel precisa tanto das nossas orações, irmãos. Um menininho de 12 anos com câncer, estado sério. Vamos orar pelo Samuel. Coloca ele num papelzinho, numa oração, um dia todo, fica orando junto, intercedendo para que Deus chegue até o Samuel. Cure, liberte Samuel de todo esse mal em nome de Jesus. A Rita, a Iva, o Henrique, o João, a Janaína de Franca, né? Ela ia fazer a biópsia e a gente ora por ela. Pai, Deus Todo-Poderoso, todos entregando tudo nas tuas mãos, Senhor. Cada necessidade o Senhor conhece, Senhor. E pedimos a tua bênção, cada irmão que foi colocado aqui o nome nesse caderno, está nas tuas mãos poderosas. Aquele menininho, Pai, que se afogou, o estado dele não é gravíssimo, Pai. E nós pedimos que seja feita a tua vontade na vida dele. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nós não entendemos, mas confiamos em Ti, Senhor. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, irmãos e irmãs, é isso aí, né? Juntinhos em oração, entregando tudo na presença de Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos ter o culto, né? Se Deus quiser, teremos o culto. E hoje eu que vou ministrar a palavra. Orem por mim, intercedam por mim. Que Deus possa me usar como instrumento, né? E estaremos juntinhas lá, Adonai, a partir das 19 horas. Juntinhas, né, pastora Anice, minha intercessora entrando aqui agora. Intercede por mim, pastora Anice, que eu vou ministrar a palavra. Essa palavra... Que a senhora esteja intercedendo, pastor Nilson, Edna, todos os irmãos, a Ana, todos orando por mim, tá bom? Então que essa palavra venha ficar gravada no nosso coração. Não esquecer que o reino do céu é como uma pérola escondida, como um tesouro escondido, como uma árvore plantada, como um fermento. O que mais que eu falei? Tem bastante coisa, né? E para a gente procurar esse lugar, porque Jesus falou, se não fosse assim, eu não teria dito. Ele está preparando então, um lugar. Preparando um lugar para vocês. Eu vou buscar vocês. Olha que lindo. Ele foi e está preparando um lugar. E na hora certa, um noivo vai vir nos buscar. Olha que lindo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, nós temos que estar preparadas. Porque nós não sabemos a hora, nem o momento em que o noivo voltar. Aleluia. Mas nós temos que estar com as vestes, né, colocadas. Nós temos que estar preparados, porque vai ser assim, ó, né? Amém. Que nem o Elcio fala, vai ser assim, né, Elcio? Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá. Já? Interceder. Amém, amém. Irmãos, então essa palavra, né, a gente já está terminando e que fique guardado no coração e sirva como um grão de mostarda que dá uma frondosa árvore que no a gente futuro. Possa crescer e dar frutos. Amém? Cada dia mais, né? Amém? Amém. Obrigado, Deus, por esse momento de oração. Graças nós te damos, te louvamos. Entregamos às pessoas que a senhora falou os nomes, que o Senhor conhece cada doença, o Senhor conhece cada situação, cada endereço, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus perfeito, que tudo sabe, que tudo criou. Visita cada um, vai para encontro daquela pessoa que nós estamos orando, que tentou contra a própria vida, e não deixe Satanás escarnecer essa vida. Senhor, visita ele, nós repreendemos o espírito de suicídio, espírito de demônios que levam a pessoa a achar que é um inútil, incapaz
e mostra para ele, Pai, Que ele tem valor, que ele tem Pai, valor, que ele é um filho que ele é um amado. filho amado, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Amém. Toca aleluia. no coração da mãe, que a mãe fica apavorada, né? Fica. Toca na família, Pai. Amém, Jesus. Oh, dá segurança para eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Meu coração Espírito faz Santo esteja com todos vós e todos dizem. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Pastora Anice, né? Tia Ana. Amém. Se Deus Pai é do por Senhor. nós, quem será contra nós? Ai, Pai que do lindo. Senhor, chuva de bênçãos. Chuva de bênção. Amo vocês. Bom dia, com alegria. Bom dia com alegria.